Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos, mais um encontro agradável para os nossos corações, para nós, para mim faz-me muito feliz esse encontro no Caminhando Juntos, e eu tenho a vantagem ainda, né, de a cada encontro fazer a caminhada com um outro amigo. E aí nós hoje estamos novamente com o companheiro José Carlos da Silva, que vai caminhar conosco e com vocês neste encontro para tratar de mais um tema da doutrina dos espíritos de uma das revistas espíritas produzidas por Allan Kardec. Tudo bem, meu amigo Zé Carlos? Tudo em paz? Saúde boa? Oi, Arlindo, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. Espero que com você também. E as alegrias sempre se renovam, né? Quando a gente pode participar de, um, de uma atividade tão esclarecedora como essa, né? E É, caminhando juntos, eu, você e esses companheiros que nos ouvem, tirando assim aqueles elementos, né, de reflexão que nos ajude a nos tornarmos melhores. é isso. Muito bom. É isso aí. A ideia fundamental é essa. A gente traz esses bate-papos aqui para nos ajudar a crescer, a melhorar, a tirar umas ilações interessantes que vão É, fortalecendo a nossa caminhada, né? É muito mais para isso. Ninguém está aqui para ensinar nada a ninguém. Todo mundo aqui está no aprendizado comum, oh, buscando entender essa doutrina a cada dia mais, porque quanto mais a gente compreende essa doutrina, isso já está claro para nós, mais a gente se fortalece, né? é fato. Então vamos lá, Revista Espírita de, vamos ver, nós estamos em setembro de 1861 e tratando aqui. Há muitas delas nessas revistas espíritas e muito instrutivas. Palestras familiares de além-túmulo, dessa vez com o título A Pena de Talião, que é extremamente interessante. Essa, essa palestra aconteceu na Sociedade Espírita de Paris a 9 de agosto de 1861 e entrou na revista de setembro. O médium dessa palestra é o senhor Dambel. Então vamos a ela, né? Que é muito, muito interessante. A pena de Talião. Um correspondente da sociedade lhe envia a nota seguinte. O senhor Antônio B., um de meus parentes, escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo desempenhado com distinção e integridade funções públicas na Lombardia, há cerca de 6 anos, e em consequência de uma apoplexia, caiu num estado de morte aparente que, infelizmente, e como por vezes acontece, foi tomado como de morte real. O erro era tanto mais fácil quando julgaram perceber no corpo sinais de decomposição. Então, veja que a situação é interessante, né? Ele teve essa apoplexia, ficou com essa, foi tido como uma morte real, essa morte aparente, mas ainda tem a notícia dizendo que, além disso, o erro era tanto mais fácil, se tornou ainda mais fácil incorrerem nesse erro, porque perceberam no corpo desse senhor, Antônio B., os sinais de decomposição. Conclusão, isso acaba não deixando dúvida para nós, leigos, encontrando uma situação como essa, né? 15 dias após o enterro, uma circunstância fortuita levou a família a pedir a exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido no caixão por descuido. Grande, porém, foi o estupor dos assistentes quando, ao abri-lo, reconheceu-se que o corpo tinha mudado de posição, tinha se virado e, coisa horrível, uma das mãos, em parte, fora comida pelo defunto.
Ficou então manifesto que o infeliz Antônio B. tinha sido enterrado vivo. Devia ter sucumbido nas garras do desespero e da fome. Seja como for, este triste acontecimento e suas consequências morais não deixam de ter importância do ponto de vista espírita e psicológico para um inquérito no mundo dos espíritos? É a proposição feita, a pergunta feita por quem? Pelo correspondente, né? Pela missiva que o correspondente enviou, e então vai se fazer na sociedade a evocação. Até aí, Zé, comentários? Esse é um fenômeno interessante, né, que hoje em dia fica mais difícil um pouco chegar a essa conclusão de morte, porque existem protocolos muito bem estabelecidos pela medicina para estabelecer uma morte, né? Enfim, eh, embora sabe-se que às vezes a vida ela pode ser prolongada, mantida até por aparelhos, embora até a morte cerebral, né? Também existe aquele estado de catalepsia, né, em que há uma morte aparente e que, na realidade, a pessoa ainda a vive. Mas hoje em dia esses estados já são mais difíceis por causa do próprio avanço da medicina, né. Acho que só se nós estivéssemos num rincão muito sem nenhum recurso, nenhuma Ah, possibilidade, porque isso. hoje, na maioria das cidades do mundo, você tem meios para observar isso, né? Sim. Parece que a energia vital da pessoa ela fica tão baixa, tão baixa, tão baixa, seus sinais vitais ficam tão baixos ou quase que imperceptíveis, que isso acaba simulando um estado de morte, né. Então, vamos lá. Eles vão, então, faz-se essa evocação do senhor Antônio. Então, evocação de Antônio B. Que quereis de mim? Um de vossos parentes pediu-nos que vos evocássemos. Fazemo-lo com prazer e sentir-nos-emos felizes se tiverdes a honra de responder, ou melhor, a bondade de responder. E a resposta, sim, quero mesmo responder. Lembrai-vos das circunstâncias de vossa morte? Ah, certo que sim. Lembro-me. Por que, Por que despertai essa lembrança de castigo? Pergunta o Antônio B., né, ao final desse comentário. Pois é. Por que despertai essa lembrança de castigo? E aí segue a interrogativa para o Antônio B. É certo que fostes, por descuido, enterrado vivo? E ele responde: assim deveria ser, porque a morte aparente teve todas as características de morte real. Eu estava quase exangue. Não se deve atribuir a ninguém um fato previsto desde antes de meu nascimento. Então, essa é que é a frase interessante para esse momento. E vamos repetir. Não se é dito pelo Antônio B. durante essa evocação. Não se deve atribuir a ninguém um fato previsto desde antes de meu nascimento. Então, ele está dizendo aí que esse enterrar vivo que ele acabou sendo levado estava previsto, não é isso? Isso. Estava, de uma certa forma, como uma possível determinante da sua morte, né. Então a gente sabe que, mesmo antes de uma reencarnação, pode ser que esteja estabelecido, né, ou, às vezes não exatamente como vai ser, mas as circunstâncias da morte, isso muitas das vezes é possível. Exato. E talvez até Ocorre, né, isso. ocorre. E talvez até o mais interessante dessa evocação em especial, desse caso do Antônio B, é exatamente isso, porque ele vai se configurar numa raridade, né? No Uhum. final das contas. 5. Se estas perguntas são de molde a vos causar sofrimento, devemos parar? Não, continuai. Queríamos saber-vos feliz,
pois deixastes a reputação de um homem decente. E responde ele, muito agradecido: sei que orareis por mim. Tratarei de responder, mas se fracassar, um de vossos guias habituais as suprirá. Poderias descrever as sensações que experimentastes naquele terrível momento? Oh, que prova dolorosa! Sentir-se fechado entre quatro tábuas, de modo a não poder mover-me sem mudar, não poder chamar, a voz não ressoando num meio privado de ar. Oh, que tortura a de um infeliz que em vão se esforça para respirar numa atmosfera insuficiente e desprovida de elemento respirável. Ah, eu era como um condenado à garganta de um forno, exceto no calor. Ou seja, não havia calor, né? Uhum. Oh, a ninguém desejo semelhante tortura. Não, a ninguém desejo um fim como o meu. Cruel punição de uma existência cruel e feroz. Não me pergunteis em que eu pensava, mas eu mergulhava no passado e vagamente entrevia o futuro. E até aí a gente já tem uma ideia da tortura moral que esse homem viveu. Viveu. Vamos lá no 8, perguntando: dizeis, cruel punição de uma existência feroz. Mas vossa reputação, até então intacta, nada deixa supor de semelhante? Podeis explicar isto? E ele responde: que é a duração de uma existência na eternidade. Certo, tratei de agir bem na última encarnação, mas este fim tinha sido aceito por mim antes de voltar à humanidade. Ah, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, como os espíritos ministros do Onipotente, que se seguindo eles também conheciam, só ele e os superiores? Sabeis, pois, já que é necessário dizer, que numa existência anterior eu havia emparedado uma mulher, a minha, viva, num carneiro. E carneiros são aqueles locais onde se deposita o corpo de alguém, né? Só que ele enterrou viva a mulher. Foi a pena de talião que tive de aplicar a mim, olho por olho, dente por dente. Comentários até aí, Zé? A gente vê, né, que coisa interessante. Eu acho que lá que nessa questão 4, tal, ele 3, a gente observa que ele assume e não responsabiliza ninguém, Uhum, até porque ele passa a entrever naquele momento, né, que quer dizer, depois que ele desencarna, ele entende perfeitamente o ocorrido, quer dizer. uhum. Então isso também nos mostra o seguinte, que nada na vida ocorre de forma fortuita, né. Aqueles acidentes, aquelas situações inesperadas, tudo acaba tendo uma razão de ser, né. Então não existe, o acaso, né, Uhum. como a gente vê em doutrina espírita. Então Exato. todas as nossas experiências boas, ou até mesmo dolorosas, elas acabam cumprindo um papel de resgate, que é o que o senhor B, Antônio B, ele relata aqui, porque ele acabou passando pela mesma experiência que ele impôs a uma outra pessoa, que era Uhum, a sua esposa. Embora, essas responsabilidades a gente sempre tem, né, a gente acaba assumindo, uhum, né. Agora, não necessariamente, isso é um adendo dito pelos próprios espíritos, está lá no Livro uhum. dos Espíritos, que a gente vai passar exatamente por Exato, aquilo que nós infringimos aos outros. A as exato, nossas experiências podem ser outras, né, mas exatamente. que tem sempre um objetivo educativo, educativo no campo da moral. Exato, exato. Vamos seguir lá. Agradecemos a bondade de haver respondido às nossas perguntas
E rogamos a Deus vos perdoe o passado em favor do mérito de vossa última existência. E respondi ele: voltarei mais tarde. Aliás, o espírito Erasto terá a bondade de completar. E agora que nós vamos, assim, talvez para a parte de maior aprendizado, com as explicações e esclarecimentos, primeiro de Lamennais e Lá, né? depois de Erasto, e completando com a observação de Kardec. Kardec. Reflexões de Lamennais sobre esta evocação. Deus é bom, mas, para chegar ao aperfeiçoamento, deve o homem sofrer as provas mais cruéis. Este infeliz viveu vários séculos durante sua desesperada agonia, e, embora sua vida tenha sido honrada, esta prova deveria cumprir-se, pois a tinha escolhido. Mas eu quero fazer uma observação em cima da própria colocação do Lamennais, porque Lamennais, quer dizer, a gente sabe até, por lógica da observação dos fatos, que grande número desses espíritos que ampararam, que estiveram à frente da proposição doutrinária, tem uma raiz católica mesmo, né? Eram homens de igreja, eram homens da igreja. Isso talvez denote-se um pouco na parte inicial da resposta da observação do Lamennais. Deus é bom, mas para chegar ao aperfeiçoamento deve o homem sofrer as provas mais cruéis. Vamos dizer que isso não é necessariamente verdadeiro. Tem a ver com as relações que a gente cria, e não porque, senão a gente está falando de um Deus punitivo e não é essa. Não é o caso. Não é esse caso, né? E vamos às reflexões de Erasto, então. O que deveis extrair deste ensino é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Então, aqui, acho que Erasto vai nos dando o melhor caminho, né? Que é exatamente essa lógica que você já havia iniciado a Ele expor. traz uma luz a essa situação toda vivida pelo Antônio B. Porque só parece estanque, porque nós estamos vendo só esse momento, né? Você só conhece o Arlindo agora. Agora, o Arlindo de ontem, dos ontens que passamos por aí, ninguém sabe. Só que essas existências precedentes guardam solidariedade entre si. Perfeito. O produto da... Fala. E tem aí até um outro aspecto, né, Arlindo? Até desculpe te interromper. Mas a perda momentânea da memória dessas existências, ela também tem um objetivo importante, porque às vezes a carga emocional que uma memória pode despertar em nós, consequentemente, a nossa o nosso início de trajetória de esclarecimento pode nos impactar tanto que pode comprometer até o nosso trilhar, né? Exato. Até por um sentimento de culpa exacerbado que acaba travancando aí a nossa caminhada, né? Ou o medo que se acentuaria, aí você acaba recuando diante da prova, vai tentar escapismos e pior. Então, a sabedoria da providência tem muito cuidado. Porque não tem só o aspecto individual, também tem um aspecto ali coletivo, os nossos familiares, as nossas relações. Então, é uma coisa delicada. A sabedoria de Deus é incomensurável, né? É indiscutível. Ele coloca as situações exatamente de acordo com como tem que ser. É porque é bom a gente falar disso, porque as pessoas, às vezes, quer mudanças sem avaliar. Quer dizer, olha, a não presença do Arlindo aqui agora demandaria a não presença, talvez, do Tiago filho, do André filho, da Amanda filha, das relações criadas, a minha mãe, meu pai. Tudo isso, a gente está impactando a vida de um monte de gente. É muita coisa que se move com uma pecinha que se mova no tabuleiro sem o movimento adequado. Esse movimento acontece, mas ele tem que ser muito acertadinho pela providência. Nós não somos donos desse movimento. Quem faz esse movimento é a providência. Então, tudo tem que ser muito bem estruturado, né? Por isso que chama providência. Exatamente. E tantas pessoas, né, Arlindo, passam às vezes pela nossa... passam por nós ou caminham durante algum tempo conosco. Quer dizer, são pessoas que, em alguns casos, fazem parte desse roteiro de reabilitação nossa. É isso. Nossa. Para me ensinar, para aprender comigo.
para exato, ajudar a mudar conceitos e preconceitos. Então, é exato. muito grave. Continuamos, então. Bom, o que deveis extrair deste ensino é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. As preocupações, pode interromper se precisar, Zé. Ok. As preocupações, os aborrecimentos, como as grandes dores que ferem os homens, são sempre as consequências de uma vida anterior, criminosa ou mal empregada. Contudo, devo dizer-vos que fins semelhantes ao de Antônio B, e atentem para essa frase, são raros. Repetimos. Contudo, Erasto falando, devo dizer-vos que fins semelhantes ao de Antônio B são raros. Vamos parar aí até para depois a gente segue. Diga aí. É verdade, né? Até porque o processo de reabilitação ele pode seguir vários caminhos, né? Às vezes, há situações relatadas até pelos benfeitores, até nas obras de André Luiz, a gente vê alguns detalhes interessantes, como muitas das vezes o próprio espírito, consciente dos erros que cometeu e no afã de querer se reabilitar, né, ele escolhe penas e provas. Então, há algumas situações. Esse espírito, ele pode ser concedido a ele, que ele passe por experiências bem dolorosas, bem próximos da que ele infringiu. Agora, necessariamente não. Às vezes, é dado a ele outros caminhos, né, para ele se reabilitar. Posso citar um exemplo, né? Por exemplo, um médico que muitas das vezes cometeu muitas atrocidades na Segunda Guerra Mundial, né? Ele desencarna, consciente, ele pede para vir, por exemplo, com uma existência cheia de dificuldades, com mutilações físicas, porque ele mutilou muitas vezes. Então, isso pode ser um pedido dele. Mas, se para os benfeitores, pode ser que ele veja naquele espírito necessidades outras. Por quê? Já que ele tem habilidades, ele reencarna, perfeito, volta como médico, mas ele vai ser aquele médico que busca se resgatar através do amor pela medicina e transformando isso numa prática de medicina bem humanizada, colocando seu amor e, às vezes, até passando por ele, novamente, pelas mãos dele, aqueles que, porventura, ele tenha mutilado numa outra reencarnação, né. E tem um terceiro aspecto, né, às vezes os benfeitores sabem até que aquele espírito não vai dar conta daquilo que ele se propôs, e é permitido. Até porque isso pode se transformar também num objeto de amadurecimento, né? De aprendizado, com De certeza. aprendizado. Né? Então, eu vou repetir a frase. Contudo, devo dizer-vos que fins semelhantes aos de Antônio B são raros. E se este homem, cuja última existência foi isenta de censura, terminou desta maneira, observação importante essa, hein? É que ele próprio havia solicitado morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e mais rapidamente atingir as esferas elevadas. Então, veja que coisa interessante, que é a gente volta a falar daquela palavra mágica, livre-arbítrio. A principal atividade do livre-arbítrio, se nós podemos pensar assim, se nós podemos abusar e dizer assim, ela se dá justamente no estado de erraticidade. É quando nós estamos fora da reencarnação, estamos no plano espiritual, já vimos, já verificamos as dificuldades que tenhamos criado, avaliamos junto com o nosso orientador, com os nossos orientadores. Após essa avaliação, a par dessa avaliação, é que nós vamos tomar decisões, tomar resoluções, seguindo também a orientação dos benfeitores. Esse Antônio Biel, o que ele fez? Ele fez isso. Ele disse: não dá, eu quero abreviar o meu tempo de dor aqui. Eu quero voltar e passar pela mesma experiência que eu impus à minha mulher.
E você vê que na próprio comportamento dele, quando ele é inquirido e tal, ele em nenhum momento demonstra nenhuma revolta. Revolta. Não, assumindo perfeitamente, muito consciente, e possivelmente ele passou melhor por essa experiência, que é extremamente dolorosa, Uhum. do que se ele tivesse guardado algum ressentimento, alguma Pois coisa, é, alguma pois é, contrariedade, né. pois é, Porque pois é. também tem isso, né, Arlindo, a gente sabe por informação dos próprios espíritos que às vezes, muitos de nós escolhe provas e às vezes não dá conta, Não dá né. conta. Pois é. Reclama, né, pede aquilo e depois fica reclamando aqui. Tem uma coisa interessante que a gente observa, né, ao longo dessa trajetória no Espiritismo, a gente observa que, em muitos casos, e a gente fala disso para falar do obsessor, né, porque esse Antônio B., na outra, é um verdadeiro obsessor, ainda que encarnado, né? Mas Ah, costuma-se dizer assim, por mais violento, por mais duro que seja o obsessor, quando ele faz a sua conversão, e não é conversão porque alguém o converteu, não. Quando ele reconhece a sua dificuldade e se propõe à mudança, às vezes ele vai dar um salto de qualidade que nem a gente dá com todo o dia a dia de buscar fazer o bem. Então você ah, vê um homem, um espírito duro até aquela ocasião, depois dos seus padecimentos, quando tem a oportunidade de mudar, ele diz: eu quero mudar agora, agora eu vou mudar e eu quero enfrentar isso já, que eu não quero ficar mais aqui, olha só, sofrendo na erraticidade, porque na erraticidade ele está com aquilo vivo, vivo, absolutamente vivo. É isso que a gente é sempre alertado pelos benfeitores, e a doutrina nos esclarece sobejamente isso. Sentir dor aqui é mole, mas a dor moral que nos segue até o plano espiritual, onde eu não tenho onde me esconder, de quem me esconder, eu não posso fingir que sou um canalha, fingir que não sou um canalha, perdeu. É complicado demais. Então, quando o sujeito toma essa resolução, é lindo demais. e você falou uma coisa, né, a dor moral, né, é maior do que qualquer outra dor, né. Muitos de nós espíritos experimentamos isso, haja vista a consciência pesada ou ainda também carregando muito orgulho, muita vaidade, Uhum. né, que ainda não consegue, se se dobrar, né, àquela realidade. Tem até uma passagem rápida, existia isso contado pelos espíritos. Eu não me lembro exatamente a fonte, mas, acho que foi até na obra do próprio André. Ele coloca que era um senhor de ele era um fazendeiro, tinha escravos, e ele tratava os escravos como sub-raça, como animais, enfim. Os escravos fugiam, ele impunha sofrimentos, assim, atrozes. E o que que aconteceu? Claro que ninguém fica, né, para sempre encarnado, então um belo dia ele desencarna. Ele mesmo relata que o maior sofrimento dele não foi a perseguição dos escravos que não perdoaram e o perseguiam no mundo espiritual. Esse não era o maior sofrimento. O maior sofrimento dele foi ele perceber a presença daqueles escravos que ele também fez muito mal, mas que o perdoou. Porque ele não conseguia entender como é que aqueles seres que para ele era uma sub-raça poderia estar numa condição superior à dele. Uhum. É. Então E você vê que perdoando, e continua tendo perdoado, né? e tendo perdoado. Isso era o maior sofrimento para ele. Então, lá vou repetir um pouquinho para a gente não esquecer, porque em casa a gente tem que ouvir isso com muita clareza. Este homem, cuja existência foi isenta de censura, terminou desta maneira, é que ele próprio havia solicitado morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e, mais rapidamente, atingir as esferas elevadas. Com efeito, após um período de perturbação e sofrimento moral, para expiar ainda o seu crime espantoso, será perdoado e elevar-se-á a um mundo melhor, onde encontrará sua vítima, que o espera e que de há muito o perdoou. Sabei, Olha, pois, tirar vosso proveito deste exemplo cruel,
para suportar com paciência, ó, meus caros espíritas, os sofrimentos corporais, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. O que, no meu entendimento, é o chamamento de Erasto, em especial para que a gente fuja da ideia do revide. Porque o que nos move num momento desse é o revide. E aí a gente vai para a erraticidade, correndo atrás do sujeito, e quer se vingar a todo custo, e aí a gente perde o nosso tempo, né? Mas, É. enfim, comente Ou, aí. e eu acho até interessante, né, que nessa narrativa, quando ele fala, né, daquele espírito que já de muito o perdoou. Como o perdão é importante para aquele que é o algoz, né? Uhum. Que está tentando, né? Que está realmente buscando a sua redenção. Então, ele ganha também esse alento, né? Que é o perdão daquela pessoa em que ele causou tanto mal. E a Perdão gente é um vê, negócio. Zé, que o primeiro feliz é a vítima. Olha onde ela está. Né? Está num patamar diferente, porque É o primeiro verdade. beneficiado sou eu. Mas a gente precisa falar disso ainda para a gente não parecer ufanista, né? Não é uma questão de ser sonhador, nem de fugir da realidade. É que aquele que perdoa, ele não está sendo bonzinho, é aquele que está compreendendo as, a mobilidade que tem a justiça divina. Porque a justiça divina não é cruel, ela não é malvada. A justiça divina, ela é eivada de caridade. A justiça divina é aquela que te convida a perdoar, porque o primeiro liberto é você. Porque você, ferido de morte por mim, não é nenhum santo, não era nenhum santo, nem será de hoje para amanhã nenhum santo. Olha o que diz Erasto no início da narrativa, quando ele faz a verificação. Olha o que está dito. O que deveis extrair deste ensino é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Aí a gente sabe que não por acaso aconteceu aquilo, nem por acaso aconteceu isso, nem por acaso, porque não é por acaso. Tudo está encadeado, entendamos ou não naquele momento em que estamos vivendo a dor, há um encadeamento lógico que será possível, passível de compreensão, melhor dizendo, um pouquinho mais à frente. E você, quando falou dessa questão, né, que a questão do perdão, muitas das vezes, vai primeiro, né, impactar a pessoa que perdoa, Uhum. não é? E é sempre assim mesmo. Ao mesmo tempo que se a gente desenvolve um sentimento antagônico por outra pessoa, o primeiro a sofrer com isso somos nós mesmos, porque isso é gerado dentro de nós. O impacto na outra pessoa pode ser maior, menor, mas enfim, mas em nós, né, quer dizer, isso denota aí um grande desequilíbrio, né, e que reforça muitas das vezes dores, enfim. Então tudo parte, imagina. E quantas pessoas, né, que prazer que tantas pessoas podem experimentar quando ela se reconcilia com alguém, Uhum. com amigo, com familiar, enfim, que ela consegue resgatar esse afeto perdido em algum momento, né. É Quantos isso. saltos ela está dando na busca no caminho da sua evolução. É. Muito E esse, importante. olha, e esse salto que o Zé está falando é um salto de qualidade, é um salto qualitativo. Não é um Isso. salto quantidade, não é porque eu vou mais longe que outro, não, não é isso não. É de qualidade, porque é qualidade de vida. E quem é que tem vida aqui? Eu, espírito. Eu, espírito. Então, é um salto de qualidade, porque isso muda o teu olhar. E quando isso muda o teu olhar, seu olhar se suaviza diante da vida, diante das coisas, diante das dores, das dificuldades, das amarguras. E o É. Zé estava falando de uma coisa extremamente grave. Isso tudo tem que valer, tem que estar utilizado no dia a dia das nossas relações. Olha só, na minha, na sua, dele com a esposa dele, de mim com a minha esposa, com o meu filho, com a minha família, com os meus próximos, seja no trabalho, qualquer situação, tem a ver com a nossa relação humana. Né? E é aquilo que a gente de vez em quando fala, né, não tem como crescer sem vida de relação. Você não
não cresce. E vida de relação é isso, às vezes dói. Dói. Quando a Às vezes pessoa dói tá. até quando nessas relações a gente acaba se deparando com a gente mesmo, né? Uhum, Principalmente com as dificuldades, né? Às vezes dói. verdade. É isso aí. Pergunta: que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? É o próprio Erasto propondo essa discussão, né? E responde-se: os castigos não são, perdão, não é o próprio Erasto, não, isso aqui é Kardec que faz a inquisição, Kardec é assim, né? Que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? E a resposta de Erasto: os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Aqui, a punição foi apropriada à falta. E aí ele vai perguntando agora algumas coisas para nós todos. Por que os loucos? Por que os cretinos? Por que os paralíticos? Por que os que morrem no fogo? Por que os que vivem anos nas torturas de uma longa agonia sem poder viver nem morrer? Então ele devolve para a gente o dia a dia, né? As outras tantas coisas que a gente vê no dia a dia, porque a pergunta feita para ele foi: que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? Aí ele vem respondendo, mas ele vai nos colocando questões e para a gente pensar profundamente. Ah, crede-me, respeitai a vontade soberana e não busqueis sondar a razão dos desígnios providenciais. Sabei, Deus é justo e faz o bem, e faz bem o que faz. Perdão. Deus é justo e faz bem o que faz. Eu gostei muito disso. E ó, você vê que as respostas que ele dá a Kardec, às vezes, você, né, faz a Ah, reflexão não. boa, mas pá, tá É, bom. e são muito claras, objetivas, assim, não Uhum, tem. E você vê, né, como é que, baseado até naquilo que a gente já conversou, todo esse desencadeamento, que há, tudo segue um caminho, não é? Tudo está traçado não como uma fatalidade necessariamente, né, mas uma relação de causa e efeito mesmo. uhum, Você vê, né, ele usa o termo aqui, né, com efeito, a humanidade não tem nenhum uhum. interesse em ver sofrer os dos seus. Isso na prática a gente observa, né, quando ocorre uma catástrofe, É, a né, gente, a as pessoas. mobilização é imediata, né? Exatamente. E veja bem, e ninguém está indo socorrer claro que muitos sim, mas muitos não estão indo socorrer seus parentes, vão Aham, socorrer pessoas que elas nem conhecem. Às exato. vezes sai de um estado para o outro para ajudar aqueles que precisam. Infelizmente, essa sensibilidade, eh, que é gerada por um impacto, eh é a forma mais, vamos dizer assim, visível, né, do Uhum. movimento de existir algo em nós que nos faz sairmos do nosso estado de conforto para ir ajudar quem está precisando num dado momento, Exato, exato. né. Isso é interessante porque eu tenho uma vizinha aqui de frente, né, na minha casa, que ela é corretora de imóveis. E quando houve essa tragédia a última de Teresópolis, Petrópolis, sei lá, que Sim, caiu tudo de novo, aquela Petrópolis, né. coisa, foi Petrópolis, né? E ela foi lá. Ela largou o trabalho, parou a corretagem de imóveis, pegou o carro dela, foi para lá, pegou os equipamentos, que ela faz muito rapel, essas coisas de aventura, isso aqui, foi para lá. Ficou lá até 2 semanas direto, lá naquela lamaçal, naquela confusão toda, ajudando. Né? Então é muito legal isso. Aí, isso me lembra até uma frase do José Carlos de Luca, num livro que ele tem falando sobre São Francisco de Assis, né, ele coloca o Uhum. seguinte, que antes da gente se preocupar em nos divinizarmos, a gente Uhum. precisa nos humanizarmos, É isso aí. né, porque a questão de divinização é É. consequência, O se não há uma caminho, ação. o caminho para a divindade é o homem, é o amor pelo Exato, outro, né? é Sem pelo isso, outro, é. não vai mesmo. Então, assina essa
essa reflexão, essa última reflexão, o espírito Erasto. E aí Kardec traz as observações, né? Observação. Não há neste fato um grande, terrível ensinamento? Assim, a justiça de Deus atinge sempre o culpado e, por ser às vezes tardia, nem por isso segue menos o seu curso. Então, isso já é um alerta para a gente, primeiro para aqueles de nós que continuamos reincidindo nos erros, como se amanhã morreu, acabou. A coisa não funciona bem assim. E para aqueles de nós magoados, querendo se vingar, reclamando, Deus não castigou, ele continuou, morreu rico, roubou todo mundo e está aí. Não liguem para isso, não. Cada um tem sua história. Todos nós vamos ajustar contas com a justiça, porque a lei divina, ao contrário da humana, não perde ninguém de vista. Sabe por quê? Ela está aqui. Ela está com o indivíduo, ela está com o espírito que eu sou, que você é, que ele é. Não tem problema. Então ninguém escapa dessa lei. Ela está contigo, está comigo, eu vou para onde? É a corda e a caçamba, onde eu vou, ela está juntinho comigo. Não tem onde me esconder dela. Tá vendo? Aqui eu tenho, eu posso burlar a justiça, eu posso burlar a lei. Quando eu desencarno aqui, filho, não tem jeito. Ela está comigo prontinha, desde o primeiro instante. Eu não tenho para onde escapar. É isso mesmo. Né? Nada foge aos olhos de Deus, né? Não tem jeito, não tem jeito. Mas, continuando, Kardec vai continuando a sua observação. Não é eminentemente moral saber que, se grandes culpados terminam a existência pacificamente e muitas vezes na abundância dos bens terrenos, mais cedo ou mais tarde soará a hora da expiação? Penas de tal natureza se compreendem não só porque, de certo modo, estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. Algum comentário aí, Zé? Você vê, né? A gente pode até desencarnar, no momento de desencarne, ter muitos bens materiais, mas isso a gente não leva, né? E muitos morrem ricos e acordam no plano espiritual totalmente empobrecidos, né? E isso acaba gerando tanto sofrimento, né? Que é uma realidade completamente diferente, que muitos tentaram fugir, às vezes, sua vida toda, porque chamado tem, para Uhum. muitos tem, né? Enfim, cabe a nós dar ouvidos ou não. Ah, dar ouvidos ou não. Aí é para lembrar até os companheiros que, compulsando lá o Evangelho segundo o Espiritismo, encontrarão lá uma rainha de França, trazendo seu doloroso depoimento, né? Se era de sangue azul, depois se viu com os servos todos acima da sua Isso. capacidade de. Ela não era ninguém diante daqueles tantos dos quais ela nem se aproximava porque não eram dignos de pisar no mesmo espaço. Olha, Agora você vê, né? A dor da humilhação, né? Com a pessoa extremamente vaidosa e orgulhosa, né? O impacto é muito grande. muito forte. Seguindo Kardec, a gente crê nisto porque a razão o admite. E isso é importante, essas duas colocações são muito importantes. Primeiro, penas de tal natureza se compreendem não só porque, de certo modo, estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. A gente crê nisto porque a razão o admite. Vamos lembrar ali que o Erasto, quando inquirido sobre que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições, ele vai enumerando. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Aqui, a punição foi apropriada à falta. E olha quanto ele vai nos perguntando: por que os loucos? Por que os cretinos? Por que os paralíticos? Por que os que morrem no fogo? Por que os que vivem anos nas torturas de uma longa agonia sem poder viver nem morrer? Aí Kardec diz aqui assim: olha só o que ele está dizendo. Penas de tal natureza se compreendem não só porque, de certo modo, estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. A gente vê isso do dia a dia e diz só pode ser essa lógica, porque senão Deus é um perverso. Exato.
exato. Né? E quantas dessas dúvidas, quando as pessoas não são esclarecidas, frustram, frustram, porque a pessoa não consegue ter um entendimento quando não chega a ela essa lógica, né? Ver a vida de uma forma diferente. Entender que aquele que, às vezes, reencarna de uma forma diferente, com as suas limitações, ali está um espírito que muitas das vezes passa por aquela experiência para limitar as suas más tendências Uhum. durante um tempo. Então, é às vezes uma expiação difícil e pesada, né? E que a gente, ao olhar isso, não deve julgar, mas deve sim cumprir o nosso papel de humanidade, que é ajudar. É, embora, Arlindo, na realidade, e até por experiência profissional, infelizmente a gente vê isso, via, né, eu vi, às vezes, quando esse espírito chegava nesse seio familiar, nem todos suportavam essa experiência, Uhum. né? E abandonavam o barco, né? E às vezes ficava um sobrecarregado, muitas das vezes a mãe, né? Num grande número de vezes, né? Num grande número de Era um grande vezes. número de vezes. Já vi pais também, não tenha dúvida, mas as mães, as mães eram o Geralmente, quê? Eram os pilares pois é. dessa dificuldade. Você não lembra quando começou esse negócio de chikungunya e tal, que as crianças começaram a Ah, ter problemas de microcefalia. microcefalia, sabe? E as pessoas todas abandonaram. Tudo que é homem foi-se embora. Você ia ver, todas as mulheres estavam sozinhas com a criança no braço, porque o homem Isso, não queria saber. Não, filho defeituoso serve para mim. Eu não sou pai disso, não. isso. É uma E às coisa vezes a mulher é dolorosa, até né? responsabilidade, a quem sofre a responsabilidade como se ela tivesse É, participação única, né, dela. unilateral, foi ela que Não. produziu. É muito Enfim, sério. Mas vamos avançando, graças a Deus estamos melhorando. Acho que nós estamos melhorando. estamos mesmo. Não é fácil, não. E depois segue Kardec. Ora, perguntamos se esse quadro que o Espiritismo desenrola a cada instante aos nossos olhos não é mais próprio para impressionar, para reter à beira do abismo, do que o medo das chamas eternas em que não acreditamos. Kardec vai como diríamos aqui vulgarmente, na veia, né? Para a É, gente não. Releiamos apenas as evocações publicadas nesta revista e veremos que não há um vício que não tenha o seu castigo e uma virtude que não tenha sua recompensa proporcionados ao mérito ou ao grau de culpabilidade, porque Deus leva em conta todas as circunstâncias que possam atenuar o mal ou aumentar o prêmio do bem. é isso. E E a fala. lógica a lógica é o contrário do que algumas religiões pregam, né, Arlindo? Olha que é colocado nessa última frase. Quer dizer, a valorização que é dado pelo plano espiritual, né, por Deus, pela sua infinita bondade, de nos ajudar quando nos esforçamos para mudar, né? E no nosso atual estado, não se fala em perfeição, de jeito nenhum. Mas o esforço, né, em se melhorar a cada dia, isso aí é louvável. Tanto que a ideia do karma, né? Do Uhum. karma não é exatamente aquele karma que é tão duro ao ponto de o indivíduo sofrer exatamente igual que o outro sofreu. Uhum. Muitas das vezes, no seu processo mesmo de reflexão, de análise, que leva à sua modificação, faz com que as suas novas experiências estejam entrelaçadas, sim, como consequência daquilo que ele realizou, mas de maneira em que o seu esforço lhe traz méritos, né? E Deus considera isso, Uhum. né? É Ao verdade. mesmo tempo, não existe salvação aleatoriamente, né? Exato. Simplesmente uma mudança de crença Uhum. não salva ninguém, né? Esse Mudar a equívoco. crença não É, salva ninguém. O que é, vai salvar é o que a gente faz, talvez graças a essa crença. é. Senão é vazio. E é claro, Zé, mesmo sem querer contrariá-lo, mas aí é por isso que a gente costuma usar em Espiritismo a lógica da ação e Então, reação, é da causa e exatamente. do efeito.
porque a causa e o efeito, a toda reação corresponderá uma reação. Agora, essa reação poderá ter N fatores, como lá no início, até colocado por você mesmo, né? N fatores. Ninguém vai necessariamente dar um tiro e morrer de um tiro no teste. Não necessariamente assim. Essa ideia do karma se perde nesse sentido, porque quando se fala em karma, se fala nessa coisa lá das escolas orientais como algo que é papum. Na realidade, é a própria Exatamente. pena de italiano, né? Papum. Fez Isso, isso, é a recebe própria pena de aquilo. italiano. Exato. E aí a gente teve essa dádiva, né, que é uma abençoada doutrina, esclarecendo para a gente, olha, é agir. Porque quando a gente age bem, ótimo. Produto dessa ação será o quê? Uma reação benéfica, que vai me atingir também. Se é ruim, a reação vai ser o quê? Difícil. Para quem? Para mim também. Então, fica muito mais gostoso, porque me responsabiliza. Mas me responsabiliza, quer dizer, nos responsabiliza dizendo-nos: amanhã eu posso fazer diferente. Amanhã eu posso fazer diferente. Sim. Fazendo diferente, eu vou gerar consequências muito melhores do que as que eu gerei ontem com a atitude equivocada que eu fiz. Então, é bem legal isso, bem legal. Não tenho dúvida. Bem legal. Por isso que a doutrina espírita, ela levanta, né, o véu da ignorância, né, lança a Sim. luz, nos esclarecendo, né, e ao mesmo tempo nos enchendo de esperança. Isso é que é uma Esperança é coisa, isso. né, porque também a gente não precisa se considerar o pior dos piores. Sim. Erros vamos cometer e metemos, enfim, mas, né, o grande quê do resultado dos nossos erros é o reconhecimento e, Exato. acima de tudo, uma tentativa de não repeti-los, né, Exato. com ações Errar acadêmicas é aos outros, humano. Errar é literalmente. humano. O que fica desumano é a gente cismar que, já que errar é humano, eu vou continuar fazendo assim. Aí é Né, complicado. como Essa se não questão. tivesse consequências, né? Essa. Como se não tivesse consequência. E é interessante que, às vezes, as pessoas, né, a gente vê, né, é a questão do inferno, né? Tem pessoas que falam, né, ter temor a Deus, e a questão do inferno. Olha, o inferno nós é que criamos com a nossa própria consciência, né, nosso sentimento de culpa, né? E o medo desse inferno faz com que o nosso psiquismo nos faça sentir queimando no inferno, enquanto espíritos, né? É Enfim. isso. Meu amigo, chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Para as suas despedidas, suas palavras finais, fique à vontade. Arlindo, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui participando. É sempre uma forma da gente alimentar o esclarecimento, né? Tentando recolher elementos que nos ajudem na nossa caminhada, né? E o que eu deixo aí é o meu abraço para você, né? Obrigado. A todos esses companheiros que estão nos assistindo, e que cada um de nós possa sempre manter viva a esperança no coração, não importa o que passamos, né? Deus sabe das nossas possibilidades, sabe também das nossas dificuldades, aí não vai nos desamparar. Agora, para tanto, é importante que a gente estenda a mão, né? Para que Ele possa segurar na nossa mão e a gente continuar caminhando. Um abraço a Exato. todos, um abraço a você, Arlindo. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, efetivamente eu que agradeço muito a sua companhia aqui e dizer aos amigos e amigas de casa, o Zé Carlos terminou ali falando de esperança e acho que é isso, fundamentalmente esperança, esperança de esperançar, não de esperar sentado, esperança na renovação, esperança em que, embora a aparente turbulência do momento, ou melhor, a evidente turbulência do momento, tudo está no seu devido lugar, porque continua havendo um comando, a providência divina está absolutamente atenta a tudo que ocorre nesse pequeno mundo, deste enorme universo. E nós não podemos perder a esperança, renovar a fé, a crença efetiva e clara em Deus, não mais aquela crença cega, é a certeza de que Ele está no comando de tudo aqui.
Ele sabe tudo, 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 tudo. E nós, quando olharmos a dor, digamos para a dor: você já está passando, está chegando a sua hora, porque nós estamos começando a compreender as razões da dor. Como nós somos os causadores dela, os criadores dela, nós já estamos nos propondo a abrir mão dessa dor, com muita esperança, com muita perseverança, com muita bondade, com amor no coração, com fraternidade, com a caridade mobilizada no melhor sentido que tem essa palavra. Muita paz, amigos queridos e amigas queridas. Um beijo nos corações. Caríssimo José Carlos da Silva, um beijo no seu coração, muita paz. Igualmente, olha, tudo de bom.